Eita, gente, ó, quero deixar registrado aqui. Ontem eu não pude estar. Serginho me ligou chorando, ficou chateado. Recebi várias mensagens e diante dos áudios eu tive que... Falei, não, deixa eu explicar. Eu não passei bem por isso, eu não vim. Até por uma orientação e informação da nossa diretora Grazi Faria, eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Porque aquela crise lá do governo e tudo, eu fiquei sabendo que você foi lá para resolver Bolsonaro, Bebiano, aquelas coisas todas. E eu sei que foi lá para mediar aquela situação, Carol Malta. Onyx Lorenzoni e tudo ali. É muito complexo. Então, pronto, tá vendo? Eu falei com vocês, Carol Malta, sensacional. Parabéns. Aqui o povo... O pessoal mandou mensagem que você estava triste ontem no programa, não estava no mesmo ânimo, não estava brincando. O estúdio estava em silêncio, os decibéis aqui no programa todos mais baixos. E aí ele me mandou áudio. Mande áudio, me mandou áudio, me mandou mensagem. Como é que você tá? Pelo amor de Deus, não falta amanhã no programa, não. Verdade. Mas eu melhorei. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Jesus te abençoe. Abençoe o nosso pessoal aí com a devocional. Carol Malta. E eu quero dizer para você, seja um exemplo. Olha, que interessante. Mas exemplo é perfeito? Não, exemplo não é perfeito. Mas ele busca caminhar ali tendo uma referência perfeita. Então, a referência de quem é um exemplo é Cristo. E aí você vai ser uma referência daquilo. E com certeza você vai se tornando parecido com aquilo que é perfeito. Mas perfeição é só o Senhor, nós sabemos. Mas é por isso que nos dá ânimo para ver que, mesmo sendo imperfeitos, nós podemos ser exemplo. Ali em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. É interessante que, quando fala ninguém despreze a tua mocidade, a gente vai com um ditado de que, você está muito novo, aproveita a vida, depois você vem ficar firme, faz aquilo que você tem vontade. Aqui já fala o seguinte, não despreza, começa desde novo. Se você começou mais tarde, você começou atrasado. Mas se você já teve a oportunidade de começar, a gente pode o quê? Aproveitar e já começar sendo uma referência desde jovem. Você já parou para pensar que na Bíblia nós tivemos vários reis com 10 anos de idade? Jovens. Não eram pessoas idosas, nós tivemos muita gente nova. Não despreze a tua mocidade. Deus pode te usar como exemplo desde o início. Você pode ser um exemplo dentro da sua casa. Para os seus pais também. Sabia? O jovem, ele pode. Aqui ele fala o seguinte, torna padrão dos fiéis. Jovem, rapaz, moça, você pode ser um padrão. Você pode ser essa referência para aqueles que creem em Cristo. Você deve, na palavra, fala padrão aonde? Na palavra. Padrão na verdade. Padrão, esse padrão não cai. Esse padrão é alto. Esse padrão não tem problema. Aqui ele vai falando. Diante da palavra, o que a palavra diz? A palavra diz para a gente ter amor, manifestar o amor, fé, pureza. Sim. Então ele fala, seja esse padrão da própria palavra e manifesta amor. Manifesta fé. A fé já vem ali, desde pequeno. Seja um exemplo, você, na sua escola, na sua faculdade, nos seus estudos, com os seus vizinhos. Hoje, nossos jovens têm sido bombardeados com aquilo que muitas vezes não presta. Bombardeados pelas redes sociais, bombardeados com informações
que realmente vão desconstruindo a identidade deles. E quando a gente olha para a palavra, que faz justamente o contrário, ela resgata e restaura essa identidade, diz, não despreza aí a mocidade não, não despreza não. Pelo contrário, fica sendo um padrão, permanece como um padrão, estabelece, fique firme na palavra, no procedimento, ou seja, nas suas atitudes, no amor, na fé, na pureza. E quando fala de pureza, fala de processo de santificação, fala no nosso interior. Pureza, gente, santo não é quem não se suja, mas é quem se lava no sangue todos os dias. É quem busca o Senhor todos os dias. Esse sim está naquele processo de santificação. É interessante falar, não faças negligente. Deus, quando Ele te fez, quando Ele me fez, no ventre da nossa mãe, desde pequena Ele já deu um dom, Ele deu um talento, Ele deu algo bem especial para você. E aqui Ele fala, não seja negligente com isso não. Não fique esperando, quando eu fizer isso, eu vou usar o dom. Quando eu estiver fazendo faculdade, eu vou usar meu dom. Você só tem o agora. E detalhe, gente, quando fala fiel na palavra, no amor, na fé, na pureza, fala, medite essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O único mandamento com promessa é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Infelizmente, hoje nós temos visto tantos pais enterrando jovens, tantos pais enterrando filhos. E o natural, seria o natural? Mais velho, enterra o mais novo. Mais velho, enterra o mais novo. E tem fugido a ordem natural das coisas. Por quê? Porque princípios têm sido quebrados. Porque negligências, infelizmente, têm acontecido. Porque tem acontecido desprezo ali, desde o início. Papai, mamãe, o lugar do seu filho é bem perto do Senhor. Não despreza a mocidade dele, não. Não incentiva aquilo que a palavra não manda, não. Você vai responder por isso também. Deixa eu te falar. Adolescente, jovem, submete. Não quero ir, não tem que querer, não, tem que ir. Na vida a gente não faz tudo que a gente quer. Hoje nós estamos tendo muito problema por causa de muito diálogo. Tem coisa que dialoga, tem coisa que não. Tem coisa que se negocia, tem coisas que não. Tem coisas que são estabelecidas e pronto. Seu filho não vai te amar menos porque você coloca limites nele. Ele vai se sentir seguro, vai se sentir protegido. O que eu mais escuto entre os jovens, em gabinete, é justamente isso. Eles se sentem cuidados. Às vezes na hora fica com aquela cara meio emburrada, não gosta. Mas não despreze a mocidade dos teus filhos. Não despreze quando você compra algo para ele. Às vezes nós desprezamos a mocidade em quais situações? Quando você só gasta tempo na sua rede social, você não investe naquilo que realmente é eterno. Será que a nossa mocidade está sendo... A gente tem gastado ela diante daquilo que é virtual, sendo que Deus tem o que é real para a gente? Não despreza, não. Utiliza isso para o bem. Utilize a tecnologia para o bem. Não despreze. Não inverta os valores. Aqui diz, não seja negligente. Deus não precisa de idade. Deus precisa de espaço para poder fazer na sua vida. Se você permitir, Ele usa criança, Ele usa adulto, Ele usa mula, Ele usa quem Ele quer. Então eu quero dizer para você, eu quero orar por você. Não despreza a mocidade. Não despreza a mocidade do seu filho, não despreza a mocidade do seu sobrinho, não despreze a sua mocidade, não despreze a mocidade do seu amigo. Pensa aí, não despreze. Invista. Não seja negligente. Medita para que o teu progresso seja visto por todos.
porque você será um exemplo, será uma referência. Amém? Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar nesse momento. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento, que escutou essa palavra, cada pai, cada mãe, cada jovem. Eu oro abençoando a vida de cada um, pedindo realmente que essa palavra venha aquecer os corações, que venha realmente ser essa semente nessa terra fértil, que é o coração dessa pessoa. Eu quero abençoar cada um que nos assiste. Eu quero abençoar a mocidade das pessoas que estão conosco. Eu quero abençoar, Deus, para que realmente venhamos ter exemplos desde pequeno. Venhamos ter vários exemplos desde criança. Eu digo aí para você que o Senhor esteja guardando a vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Em especial, eu oro também por cada pedido de oração, por cada necessidade apresentada. O Senhor sabe aquilo que cada um tem passado. E o Senhor sabe também aquilo que cada um necessita. Então, traz, Senhor, traz aquilo que é necessário para cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração, é o desejo do nosso coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Eita, Deus é maravilhoso. E eu quero que você, sabe o que você vai fazer? Participar aqui comigo. 31 98402 9756. 31 98402 9756. Oportunidade aí de você dar seu alô pra cá, coloca seu nome, coloca o nome da sua cidade, registra aqui sua participação. Quero aproveitar mandando um beijo para alguém. Manda também, coloca tudo aqui porque nós queremos caminhar bem pertinho um do outro, nós queremos ser bênção na vida um do outro e criar vínculos, né, gente? Relacionamento, Deus é um Deus relacional. Deus ama relacionamentos e nós aqui do De Tudo Um Pouco também amamos relacionamento. Nós gostamos sim, eu gosto, Serginho gosta. O meu nome, Carolina, quer dizer mulher do povo. Gosto de estar, porque sou povo, né, gente? Então a gente tem que estar criando vínculos e realmente é sempre uma honra ter você participando aqui conosco, tá? Então coloca seu nome, o nome da sua cidade e o WhatsApp vai chegar ali nas minhas mãos para eu poder ali registrar a sua participação. Gente, esse mês ele é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, que, entre outras doenças, alerta aí para fibromialgia. E aí, ó, você sabia que a alimentação pode ajudar aí a combater esse problema? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a nutricionista, bora, Rose Ribeiro. Muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Deixa eu pegar o celular aqui para você participar. Que bom ter você aqui para a gente falar sobre a fibromialgia, né? Vamos falar o que é a fibromialgia primeiro? A fibromialgia ela é uma doença que a pessoa começa a sentir muitas dores no corpo. Sim. E ela é difícil de ser diagnosticada, é difícil detectar essa doença. Ela é de difícil diagnóstico porque ela não aparece nos exames laboratoriais. Entendi. É somente no exame clínico. Quando a pessoa, né, começa a sentir dor nos joelhos, na parte de trás da perna, na musculatura. Sim. Sente dor nas costas, aqui na região do pescoço, do ombro. Tanto na frente quanto atrás, na nuca. Certo. Sente dor lombar, né, nessa parte da bacia, do bumbum. E existe normalmente uma idade para isso manifestar? A pessoa ela já nasce com fibromialgia, ela é adquirida, é hereditária. Como é que funciona isso? A fibromialgia ela pode ser hereditária, ela pode ser causada por fatores genéticos, estresse, questões emocionais e ela comete mais em mulheres. Não tem idade específica para ela acontecer, porque ela não, apesar dela cometer mais mulheres, ela não tem nada a ver com questões hormonais. Olha, e tem a ver, muitas vezes está ligada essa questão aí
do estresse. E normalmente as dores começam o quê? Nas juntas? Começam dores, né? Ou no meio do braço também? Na musculatura e nas partes dos membros, assim, da ligação, nas ligaduras, né? Sim. Cotovelo, joelho e também muitas dores nas costas, dor lombar. É o que a pessoa realmente sente. A pessoa, geralmente, ela dorme, acorda cansada e aí ela começa a queixar de dor no corpo, como se fosse atropelada por um carro, por um caminhão. Os relatos, né, dos pacientes são esses. E também, assim, dores que dói da ponta do pé até o fio de cabelo. Fala assim, nossa, eu tô com o corpo todo doendo. E isso tira muito a pessoa do convívio social, da questão, assim, de trabalhar. A pessoa não consegue trabalhar direito. Porque é uma dor constante, né? É uma dor constante. Não é um momento, ela fica doendo constantemente. É constante e pode durar até 3 meses. Uau! Pode durar até 3 meses. Porque a pessoa acaba tendo crises. A duração geralmente é essa, ela acaba, tipo, tem os momentos de crise? Tem os momentos de crise. O frio, né, ajuda muito a vir essa dor, a pessoa sentir essas dores. E a duração dessa dor que a pessoa sente, ela é de 3 a 6 meses. Porque o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele começa a combater a doença com mais ou menos 3 meses. Sim. Tem até gente participando aqui. Manda, coloca seu nome. 24, de onde? Sinto muita dor na coluna e às vezes no corpo. Essa dor é diferente ou às vezes aquela dor na coluna também pode confundir, por isso que é de difícil, às vezes, diagnóstico? A primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar um reumatologista ou um médico especialista da dor ou um clínico geral que seja especialista na fibromialgia. Sim. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é isso. Por quê? É como se fosse um quebra-cabeça. O médico, para ele conseguir diagnosticar... Ele vai por eliminação, às vezes? Por eliminação. Para ele conseguir diagnosticar a doença, ele vai ter que verificar uma série de fatores, uma série de sintomas que a pessoa tem. Que inclui, né, a dor de cabeça também, a pessoa sente muita enxaqueca, Sim. dificuldade para dormir, a dor incomoda enquanto a pessoa está dormindo. Olha, é verdade, às vezes, eu falo, minha mãe tem, às vezes ela acorda com dor. Exatamente. Tá dormindo e de repente acorda tendo aquelas crises, aí ela tem que tomar um remédio. Isso pode acontecer? Pode acontecer, da pessoa acordar com dor. Vamos aproveitar, então, vamos para o nosso espaço ali. Pessoal aí, de Angra dos Reis, que mandou pergunta, participa, tira sua dúvida. Vamos para o nosso espaço verde ali, querida. Você trouxe ali alguns, por favor? Trouxe ali alguns alimentos pra gente. Esses são alimentos que trazem benefício para a nossa saúde. Isso, são alimentos anti-inflamatórios e algum deles antioxidantes. Certo. A fibromialgia, ela tem essa questão, ela não é uma inflamação, mas ela é uma característica de inflamação. Sim. Quem tem fibromialgia sente como se o corpo todo estivesse inflamado. Sendo assim, a alimentação das pessoas é extremamente importante. As pessoas não se preocupam muito com a alimentação e consegue melhorar bastante essa questão da pessoa ir sentindo cada vez menos dor. Sua mãe mesmo, ela precisa cuidar muito da alimentação. Porque vai diminuindo a dor, cada vez mais a dor vai diminuindo. A alimentação é um fator assim que pode desencadear a dor e pode amenizar a dor. Conta então pra gente, o que você trouxe? Vamos começar a partir? Esse é o alecrim. Sim. O alecrim, para a pessoa que usa, né, sempre com constância e tem fibromialgia, ele diminui bastante os sintomas da fibromialgia. Então, é a prevenção e o tratamento através dos alimentos, da alimentação. Falando de fibromialgia, a gente, você conhece alguém que tem? Tira a sua dúvida. O alecrim, ele tem uma substância que chama lecina. E essa substância, ela é anti-inflamatória. Além disso, quem tem fibromialgia tem muita facilidade de ter inchaço. A pessoa incha muito. E o alecrim, ele é diurético. E, olha, é interessante porque tem alguns remédios também para fibromialgia que são muito fortes, né? Sim. Que os anti-inflamatórios, às vezes, não pode utilizá-los tanto. Então,
consumindo alimentos saudáveis, porque vai tem um ajudando. tempo determinado para usar o anti-inflamatório, não pode ser direto. Senão dá vários acarreta outros locais no corpo. Tem uma pergunta aqui da Luciane. Bom dia, pastora Carol. Bom dia, Lu. Fibromialgia tem algo a ver com pernas inquietas? Eu não vejo isso como um dos principais sintomas, mas sim. pode acontecer sim, da pessoa da tremedeira nas pernas. Pode acontecer. Olha. Algumas pessoas relatam esse tipo de sintoma, mas não é um dos principais sintomas. Então pode ter a ver sim com a fibromialgia e pode ser que não. Aí é o médico que tem que diagnosticar. Fibromialgia é tratado com reumatologista? Com reumatologista. Um dos especialistas é o reumatologista. Conta mais pode o que ser você... também um neurologista. A pessoa pode procurar. Entendi. Um neurologista. Às vezes na cidade da pessoa não tem um reumatologista. Sim. Aí procura um neurologista ou um médico especialista da dor. Entendi. Conta pra gente. Outros alimentos que nós temos aqui que são anti-inflamatórios e antioxidantes, o açafrão. O açafrão é poderoso anti-inflamatório e poderoso antioxidante. O açafrão é um dos alimentos melhores para combater inflamações e para prevenir inflamações. Previne até mesmo câncer, lúpus, doenças autoimunes. Porque a fibromialgia também, ela é considerada vinda de uma doença autoimune. Gente, que interessante. Até perguntaram aqui, a Mari perguntou assim, qual que é a forma de usar o alecrim? Pode ser ele já seco ou tem que ser fresco? Pode ser em forma de chá, infusão, né? Você coloca água para ferver, coloca o alecrim, desliga o fogo e abafa. Deixa por uns 5 minutos e toma em seguida. Ou você pode usar como tempero também. Entendi. É ótimo para temperar carne. É verdade, eu gosto. Eu gosto dessas misturas. Água é bom para tudo, né? A pessoa tem que estar se hidratando sempre. Quem tem fibromialgia tem que estar sempre hidratada. Mas aqui eu trouxe essa água até mesmo para a gente fazer um shot aqui. Olha. Um shot matinal. Gostei. Esse shot, ele é totalmente anti-inflamatório. Sim. Aí primeiro eu vou falar de todos os ingredientes e depois a gente prepara o shot. Então vamos continuar, porque programa ao vivo... Eu vou até precisar de uma colher pequenininha, se alguém puder conseguir para mim. Então fala pra gente a cebola... A cebola, ela também é um alimento considerado anti-inflamatório, que combate a inflamação. O limão, por causa da vitamina C. Quem tem fibromialgia também é uma doença que quando você fortalece seu sistema autoimune, você melhora os sintomas da fibromialgia. Então, a laranja, o limão, as frutas vermelhas são extremamente importantes para o consumo dessas pessoas. Olha que interessante. Está consumindo morango. Gengibre, alho. Gengibre e alho. São anti-inflamatórios também naturais, que são poderosos. Além deles, temos mais aqui ovos. Os ovos são ricos em ômega 3, assim como os peixes, salmão, atum, a sardinha, são riquíssimos em ômega 3. E o ômega 3 é um dos alimentos que mais combate a inflamação. É o primeiro, assim, quando eu vou suplementar meu paciente, que ele tem alguma dor, alguma inflamação, eu lembro do ômega 3 na hora. E aí a gente pode encontrar ele também em cápsulas, né? Essas cápsulas gelatinosas. Tem o mesmo efeito? O suplemento em cápsula, você repõe muito rápido. Entendi. Então, você tomar uma cápsula de ômega 3, uma ou duas, de acordo com a indicação do nutricionista, é muito importante. Mas você também se alimentar dos alimentos que são ricos é extremamente importante. Entendi. Então, você trata com a suplementação e você trata com o alimento. Claro. E outro alimento também é o própolis. O própolis também é anti-inflamatório. Gente, própolis é bom para tudo, né? Jeová da glória, porque eu gosto dele. É anti-inflamatório. Mas que ele é bom, ele viu? Vai ser bom assim. Resolve. Tudo, não é? Combate gripe, resfriado, né? Aí tudo. Tem uma vasta... gama de... E o que são esses aqui? Conta pra gente. Esses aqui são suplementos que a gente pode estar utilizando. Sim. Porque a pessoa também precisa fortalecer a massa muscular.
né? A pessoa que tem fibromialgia, a musculatura dela tem que estar muito forte. Então, praticar atividade física é muito importante. Entendi. Vamos então para o nosso shot matinal. Vamos fazer aqui. Como que é feito o shot? No caso, você vai usar uma fatia mais ou menos desse tamanho aqui de gengibre. Um tamanho significativo. Você tira a casca. Ok. Você coloca para ferver na faixa de 5 minutos fervendo, que vai cozinhar esse gengibre. Sim. E aí você vai colocar o chá do gengibre na água. Então você tirou a casca, deixou lá. Deixou cozinhar. Cozinhar. E aí você vai colocar na água, pega ferver. Depois aquela que ferveu, lá. vai formar um chá de gengibre. Sim. Depois do chá de gengibre, você vai colocar ou limão ou a laranja. Pode ser um limão ou uma laranja. Você coloca o suco. Um ou outro? Ou um ou outro. Entendi. Ô, menina, esse negocinho aí é bom, né? Esse negocinho Adoro coisa prática. Ah, menina! E aí você espreme o limão na água. Espreme o limão todo. Ok. E aí você coloca o açafrão. Uma colherzinha de sopa. De sopa não, desculpa. Uma colherzinha de café. Sim. E mistura. Tá pronto o shot matinal anti-inflamatório. E aí a pessoa toma isso aqui de manhã em jejum. Me dá aqui um papelzinho aqui. Jeová da Glória. Obrigada. Olha, mas nem todo mundo é sensível no paladar, que nem eu, por exemplo. Que nem os meninos aqui da Câmara, por exemplo. Você já tomou? Quer provar? É bom? Não, obrigada, não tô querendo. Serginho, quer provar? Manga agora. O Serginho tá ali. Quer shot matinal. Acabei de chupar manga, então por isso que eu não posso. Tem alguém com fibromialgia aí, gente? É uma questão de treinar o paladar. Tem muita gente tomando esse shot. É verdade, mas esse negócio... Porque realmente é um anti-inflamatório. Fininho, você tem fibromialgia? Se tiver também, você foi curado agora, né? Nesse momento, né? Eu falo assim, a gente fica pensando assim, mas eu lembro quando meu avô, ele era vivo, e aí falava que tinha uns shots lá, matinais, que era bom lá pro sangue, aí usava alho, não sei o quê. No início era difícil, mas depois... Quem? Diretor toma? Diretor toma? Toma o shot matinal? É igual esse? Uau! Aqui, traz ele aqui pra tomar. É igual esse? É igual esse? É? Quem que é o diretor? Qual? Leandrão! Ô, Serginho, Leandrão toma. As pessoas gostam mais Eu com acho que laranja, devia né? trazer o Leandrão aqui pra tomar, pra gente ver. Vem, Leandrão. Não, Leandrão, você é top, hein? Mas aqui, ô, Leandrão, fala com a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Leandrão. Leandrão, você toma esse shot matinal? Não, eu disse que eu tomo esse aí pra experimentar. Ah, então vem cá tomar. Então a gente vai te aguardar. Não tem como. Por quê? Então eu vou até aí. Ele pode sim, Carol. Então vem, Leandrão. O pai já se ofereceu pra ficar aqui. Vem, Leandrão, vem. Leandrão, então aqui, ó. Nós estamos aqui aguardando o Leandrão chegar, porque ele vai experimentar esse shot matinal. Eu vou até aqui, porque, ó, eu não vou sair daqui enquanto não fizer. Vocês sabem que eu sou mulher de palavra. O gengibre é cozido, né? Mas... Agora deixa. Deixa tudo muito natural. Ele... Não tem problema o gengibre na água também. Não tem problema nenhum. Inclusive o gengibre você pode mastigar ele depois. E uma pergunta, a pessoa pode tomar, por exemplo, toda manhã? Toda manhã. Não tem problema, manhã. Não fica como sendo um excesso. Não, pode tomar toda manhã, enquanto tiver principalmente as crises. Gente, que interessante. Ó, o pessoal aqui, o pessoal tem sentido aqui, a Flávia falando, tem sentido há muito tempo dores generalizadas aqui no corpo, mas sobretudo nos braços e pernas, tornozelos, pulsos, ela estava achando até que era dengue. Tem grande indicativo de fibromialgia aí. E uma diminuição na força em geral. A fibromialgia, ela não começa de uma hora para outra. Gente, nós estamos aguardando o Leandrão aqui, viu? Ela vem aos poucos. Vai acontecendo um sintoma, outro, a junção dos sintomas, aí consegue diagnosticar a doença. Enxaqueca frequente é um dos sintomas também. Você já tomou aqui? Telespectador, já tomou? Aqui, ô gente, eu tenho que rir, eu me divirto. Eu pergunto, você responde aqui.
Pastor, Regina Santos de Pedro Leopoldo. Regininha, um beijo, minha linda. Bom dia, pastor. Eu consegui tomar o açafrão. E o açafrão? Conta o resto que ela escreveu. E açafrão, Carol, você pode colocar ele no frango também. Fica uma delícia você temperar o frango com açafrão. Não precisa ser só no shot. Aqui, posso tomar no meio da manhã? Ou precisa ser somente em jejum? Parabéns pela pauta. Cláudia de Teresópolis. Obrigada, Cláudia. Deus abençoe. Pode tomar no meio da manhã, amiga? O efeito de manhã é melhor. Para quem tem problema de gastrite... A memória, você vai lembrar o dia inteiro que você tomou de açafrão. Feito para memória, bom. Conta. Para quem tem problema de gastrite... Deixa o nosso Leandrão, nosso diretor aqui. Venha. Ó, que honra tê-lo aqui. A gente só escuta a sua voz lá de cima. E aí, você conta pra gente. Vai. Isso aqui é marcha lá, ó. Não é difícil assim, não. Conta pra gente o gosto. É bom, o limão dá um gosto melhor. O açafrão fica forte? Não, não fica. Pode experimentar. Não, E obrigada. tem gente que gosta mais com laranja. Gente, o menino... Tranquilo, é tranquilo. Aqui, não fica... Aqui, a telespectadora falou, acabou de falar assim que ela quase fez vômito. Não. Por causa do açafrão. Não. Tomou, mas... Com limão, com a laranja, talvez fique um pouco melhor. Mais saboroso. Fica mais saboroso. Ó, palma pro Leandrão. Ó, sarado, moço que cuida da saúde. Ô, gente, aqui quem sabe faz ao vivo. Sabe faz ao vivo. Tomou aqui, você viu que tomou até o final. Nem falei que tinha que tomar tudo. Eu tomo também, Carol. Você toma também? Tomo. Tem muito tempo que você toma? Tranquilo. Aqui, ó. Então, gente, é tanta gente mandando aqui. O pessoal tá adorando, o pessoal tá adorando. Os benefícios são muitos. Olha, aqui também o pessoal de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Bom dia, pastora Carol, paz do Senhor. Amo assistir de tudo um pouco, as palavras, a entrevista, as mensagens do pastor Serginho. Parabéns. Não colocou o nome? Coloca seu nome. Ah, não. Otília. Obrigada, minha linda. Aqui tá falando o seguinte, tenho muitas dores nas pernas. Pode tomar? Se às vezes, por exemplo, não é fibromialgia. Sim. Qualquer tipo de dor ou inflamação pode tomar esses alimentos anti-inflamatórios. Pode fazer o shot ou pode estar usando os alimentos anti-inflamatórios. Ela ligou aqui e falou, pode o fazer... gengibre Nós dá ensinamos. para bater no suco, por exemplo. Você faz um suco de abacaxi com hortelã e aí você bate o gengibre no meio. Entendi. Você pode bater com a laranja. Mas a fruta, abacaxi, tem as mesmas vitaminas, por exemplo, que a laranja, que essa vitamina C? Rico em vitamina também C. pode? Também é uma outra opção? Eu trouxe aqui só para exemplo. Mas você pode colocar também um pouquinho de maçã? Pode. Porque fruta vermelha, você falou que é bom. A fruta vermelha, o morango, é melhor do que a maçã nesse caso. As framboesas. Melancia é considerada fruta vermelha? Estão perguntando aqui. Melancia é. Eu uso o poder do beta-caroteno do morango, da cenoura, é maior do que da melancia. Olha que interessante aqui, ó. Eu uso gengibre ralado e açafrão na salada de frutas. Ótimo, perfeito, adorei. Gente! Lisete, a receita é açafrão é uma colher de chá. Isso, uma colher de café. Uma colher de café. Isso. Aí você espreme, seja lá o limão, seja a laranja, a melancia, e um pedaço de gengibre. Isso. Significativo. Você corta do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos. Descasca, pega o gengibre, coloca ali no... 300 ml de água. Deixa ele ferver ali, pega aquele caldinho, aquele chazinho que virou. Isso. E faz. Só as 3 coisas. Querida, quero agradecer você, pessoal, aqui, ó. Adoro esse programa. Bem, aqui em casa gostamos muito de açafrão. Usamos no arroz, frango e até mesmo no suco de laranja com cenoura, pastora Carol. Me chamo Val, manda beijos aí, ó. Beijo, Mais Val, receitas, Rafael, Matheus, Camille. Interessante, né? Muito bom. Descobrindo, né? Muito bom. Eu quero agradecer, minha linda. Foi muito bom ter você aqui, aprendendo e deixando o pessoal aqui da Rede Super mais saudável. O Leandrão tá ótimo agora. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com mais dicas aí, ó, gente. Fibromialgia, avisa aí. Eu vou ligar para minha mãe agora, porque ela tem. Falar, ó, mãe, vai ter que tomar um shot. Legal que vai ser bom para a senhora.
Muito bem, meu pessoal, estamos de volta com o nosso Super de Tudo Um Pouco aqui nesta quinta-feira, para lá de especial. E depois que a Carol esquentou esse estúdio aqui com o shot dela lá, e foi um sensacional. E agora, depois de falarmos da alimentação, nós vamos também falar de algo mais que promete controlar aí a fibromialgia, que é Pilates. Então é sobre isso que nós vamos conversar com a fisioterapeuta Daniele Antoniazzi. Daniele, bom dia. Tudo bem com você? Você está joinha? Tô joia. Que bom recebê-la aqui no nosso programa. Depois ali daquela aula nutricional ali para ajudar ali na fibromialgia, nós vamos falar aqui sobre os exercícios físicos e especialmente aí o Pilates. A gente sabe que exercício físico ajuda em muitas questões assim do nosso dia a dia, até mesmo para as dores e etc. Mas a fibromialgia, ela requer um cuidado especial, não é? Sim. A fibromialgia é uma doença reumatoide de tecidos moles, né? Diferente do que muitos pensam que tem a ver com a articulação, na verdade ela tem a ver com músculos, tecidos, tendões, que a gente usa no nosso dia a dia. É uma doença caracterizada principalmente pela dor. Então, quando você faz a atividade física, principalmente o Pilates, ele consegue ativar o nível de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, que liberam essa sensação de prazer, porque uma das questões da fibromialgia é a redução da serotonina, desse neurotransmissor que dá essa sensação de prazer, e o aumento da substância T, que é a hipersensibilidade à dor. Então, um estímulo que para você pode parecer normal, na verdade, para o portador de fibromialgia, é um estímulo muito mais doloroso. Então, ao realizar a atividade física do Pilates e com todos os benefícios que o Pilates já proporciona, você ainda tem, para a fibromialgia, esse alívio da dor, essa diminuição dos sintomas. E em qualquer momento é possível que o portador da fibromialgia, ele inicie o Pilates, ou você, assim, dentro da sua experiência, vê e já percebeu que em algumas circunstâncias não é tão indicado assim? É importante que o indivíduo conheça a si mesmo. O portador de fibromialgia é individual. Não tem como você classificar geralmente que você vai ter um determinado tipo de comportamento. A fibromialgia, para mim, pode ser diferente da fibromialgia para você. Eu posso sentir mais e você pode sentir menos. E até porque também tem as questões de picos, né? Um dia está mais em crise do que outros. Sim. O importante para o portador de fibromialgia realizar o Pilates é que ele se sinta confortável realizando a atividade. Então, ele não deve realizá-la quando ele está num pico muito alto de dor. Então, quando ele está mais estabilizado, quando ele está pronto para realizar aquela atividade física e disposto a aderir a esse tratamento, é muito importante que ele o realize. Nós, normalmente, quando estamos assim sedentários e nós vamos praticar algum exercício físico, é comum que a gente tenha aquelas dores musculares, né? Que é a liberação do ácido lácteo, não é isso? Sim, também. Também. E para o portador de fibromialgia, assim, tem alguma correlação quanto a isso? Tem, e o indicado é que ele não sinta essa dor muscular tardia, por isso que deve ser de baixíssima intensidade. A nossa tendência é diminuir o quadro álgico do aluno. Então, não é você gerar adaptações musculares para um propósito de fortalecimento global que vai gerar essa dor muscular tardia. É importante que o portador de fibromialgia se sinta, aquilo que eu falei antes, confortável. Então, a gente vai realizar exercícios de flexibilidade, exercícios de baixa intensidade, para que ele não sinta isso. Porque se para mim... pouca força, né? Ou de moderada, conforme a aceitação, a adaptação de cada um, Exatamente. Né? Quando a gente vê que o quadro prevalente de fibromialgia, ele normalmente compreende as mulheres, sobre esse aspecto e o exercício, o quanto que isso também ajuda para as mulheres, principalmente na faixa etária que mais é incidente, né? 40, 60 anos, não é isso?
Sim, a cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 delas são mulheres, né? Então, é muito importante que as mulheres tenham essa tendência de realizar atividade física e a gente tem mais mulheres mesmo no Pilates, tanto com fibromialgia ou sem fibromialgia, porque é uma atividade que já é mais atrativa para a mulher, pela questão da flexibilidade, pelos movimentos fluidos e por toda uma característica de autoestima também. Então, já compreende isso, ajuda, então, no aspecto até, vamos dizer, estético, plástico da coisa, né? Sim, até para a sua própria motivação. Quando uma mulher se vê fazendo Pilates e os exercícios bonitos que são do Pilates, ela se sente bem com ela mesma. E é uma coisa que ajuda muito, tanto para os portadores de fibromialgia quanto para os saudáveis. Os que não têm, né? Exatamente. Agora, então, Daniele, vamos ali no nosso espaço verde, porque nós temos ali a Aline que vai fazer, que não é a minha esposa, charada minha esposa, que ela vai nos orientar, né? Você vai nos orientar sobre esses exercícios para que você de casa aí tenha ideia de como pode ser feito aí, na ajuda aí ao controle, né, da fibromialgia, porque cura ainda não está falando sobre isso. Pode vir aqui, por gentileza, eu vou cumprimentar a Aline. Como vai, Aline? Tudo bem? Então, vou passar para cá. Agora, Daniele, a Aline aí agora está sob os seus cuidados e considerando que a Aline aí é portadora de fibromialgia, então, quais seriam os exercícios mais indicados, especialmente assim, no caso para ela, uma mulher, né? Sim. Como é a maioria dos casos. Eu vou começar com um exercício de alongamento de cadeia posterior, que ela vai estar sentada no chão. Pode ser em qualquer cama, normalmente a gente usa o Cadillac no estúdio, tá? Uhum. Vou pedir ela para posicionar a perna esticada no chão, isso. Vou pedir para ela abrir os braços, mantendo essa postura, porque é muito importante. Com o passar do tempo, o paciente que tem um quadro álgico muito grande, ele tende a pegar essa postura curvada. Então, essa postura ajuda a abrir a cadeia anterior dela, para ela ter esse hábito de manter uma postura melhor. E em termos, por exemplo, assim, médios, né, de sessões, assim, ou repetições, qual que seria o tempo para ficar nessa posição e quantas vezes deve ser? Esse não é o exercício em si, não, tá? É só a posição inicial, já era um isso. exercício. Mas pode deixar a Aline aí. Isso, ela já está tranquila, eu já treinei ela bem. Mas em questão de sessões, é importante que o portador de fibromialgia entenda que é o limite dele. É exatamente quantas vezes ele fizer para o resto da vida, porque a gente diminui o quadro álgico, mas não traz a cura para a doença, tá? Vamos lá. E é um cuidado que a gente lembra que é um cuidado que ele deve ter permanentemente, né? Exatamente. Ela vai fechar os braços e levá-los em direção ao pé. Então, aqui eu vou estar alongando toda a cadeia posterior dela, das costas e do joelho. Os portadores de fibromialgia, pode levantar, sentem muita dor na coluna como um todo, atrás do joelho, nos quadris, no bumbum. Então, esse alongamento trabalha de uma forma muito global a flexibilidade, para diminuir essa perda de amplitude de movimento que eles têm na realização das atividades de vida diária dele. Então, inicialmente, a gente pode mais ou menos entender como um alongamento específico dentro disso. Agora, Daniele, por que escolher, então, o Pilates? Quais são as vantagens que o Pilates oferece, principalmente para os portadores de fibromialgia? Todos os princípios do Pilates atuam em determinadas partes da doença da fibromialgia. Então, a concentração que a Aline tem que fazer para fazer o movimento é uma coisa que ajuda no sono, é uma coisa que ajuda ela a focar naquela parte do corpo que ela está sentindo no momento e não no quadro álgico que ela está carregando. A fluidez ajuda na amplitude de movimento que ela vai ter nas atividades de vida diária que ela vai realizar. O centro de precisão dela, que a gente já trabalha muito com o abdômen e tudo, vai ajudá-la a realizar atividades mais eficientemente. Não usando muitos grupos musculares ou muitos músculos. Ou demandando muito esforço
muita né? energia, exatamente, e fadigando mais esse portador de fibromialgia. Então, a gente ajuda na eficiência da realização do movimento. Além disso, a flexibilidade ajuda a manutenção de toda a articulação e é como se o portador de fibromialgia tivesse uma pedrinha no sapato. O tempo inteiro alguma coisa incomodando. E a gente vai e alonga esse sapato. Então, vai ter um incômodo ali que a gente não consegue curar. Não tirou a pedrinha, mas já ficou mais confortável. Confortável, e qual outro exercício mais pode ser apresentado ao nosso público? A gente pode começar com os braços abertos e trabalhar um pouquinho da cadeia cruzada, pedindo ela para encostar a mão direita no pé esquerdo. Por quê? Essa cadeia cruzada, principalmente do tronco, a gente usa muito nas nossas atividades de vida diária. Vou dirigir, vou fazer uma manobra, vou virar, vou pegar alguma coisa. Na cozinha, tá lá, pega aqui, faz. Exatamente. Então, isso é muito importante para o aluno portador de fibromialgia manter isso na sua vida cotidiana. E o fortalecimento, por exemplo, dessa região lombar, aqui, abdominal também, para essa sustentação é importantíssimo também, né? Importantíssimo. Outro exercício que a gente tem para isso, que é bem leve e é muito importante, é o gato. Eu vou pedir ela para ficar de 4 apoios. A gente vai trabalhar nela o core, que é essa região da lombar, dessa estabilização, e uma mobilização da coluna como um todo. Eu vou pedir ela para colocar o umbigo em direção à coluna dela, fazendo como um gato arrepiado, e mobilizar toda essa porção da coluna. Quando ela soltar... Só repete, vamos só devagarinho. Como que é a questão do umbigo aí? O umbigo vai em direção à coluna, à costela. Ela vai murchar a barriga, levando a coluna dela bem para o alto. Isso. Quando ela soltar o ar e abaixar a coluna, ela vai mobilizar todo o setor transverso da coluna. Então, esses exercícios simples de se fazer, mas deve ser muito bem orientado, acompanhado por um profissional, né, um fisioterapeuta, e especialmente também, né, Daniele, é a questão que depois, com a prática, o portador de fibromialgia pode e deve fazê-lo aí sempre para obter os benefícios, né? Sim, com certeza. Muitas vezes a gente tem isso. A gente tem pessoas que querem fazer o Pilates em casa, ver uma aula bacana na internet, querem fazer ali. É importante esse período inicial que ele seja orientado por um profissional. Você vai falar para essa câmera aqui, você vai falar para o nosso telespectador que esse recado aí eu sei que é importantíssimo. Então, pode falar aí para o pessoal, dando seu recadinho aí. É muito importante que você tenha um acompanhamento profissional para você manter uma postura correta, para você ativar os músculos corretamente. Se a gente procura num Pilates ter uma maior eficiência em realizar os movimentos, é preciso que um profissional indique para você como que você deve fazer esses movimentos de maneira correta e com menor eficiência, porque muitas vezes a nossa consciência corporal é muito baixa e a gente só consegue criar essa consciência corporal sendo orientada por um profissional que estudou, que teve a sua formação acadêmica voltada para poder te ajudar. E é bem verdade também que, assim, com a prática ela já aprende a fazer os exercícios. Pode fazer sem o acompanhamento. Alguns, mas outros. Mas aí vem também a questão dos aparelhos, que é importante ter, né? E também sempre ali do olhar bem criterioso do profissional para qualquer movimento ali, um pouquinho ali que você tende a fazer erradamente, se virar um costume, você pode estar criando mais problemas. E mais dor, porque até na própria questão da sobrecarga, a gente tem um treinamento para saber qual o tipo de mola que eu coloco, qual tipo de sobrecarga, qual tipo de peso, para evitar a fadiga e evitar a dor muscular tardia, que é uma coisa que não pode acontecer com o portador de fibromialgia. Sensacional! Gente, conversei aqui agora com a Daniele Antoniazzi, fisioterapeuta, e nós trouxemos aqui a Aline. Ficou leve para você, Aline. Ficou baixa a conta aí para você. E nós falamos aqui sobre esses exercícios que ajudam aí para aqueles que são os portadores de fibromialgia, especialmente que estamos vivendo aí o mês Fevereiro Roxo e que levanta essa bandeira aos cuidados aí para quem tem fibromialgia, lúpus, né, reumatismo, exatamente para que você viva com qualidade de vida e, claro, com menos dor ou quase sem dor.
não é isso? É isso mesmo. Aline, obrigado. Obrigado. Daniele, uma honra tê-las aqui conosco, viu? E agora, sabe o que nós vamos ter? O nosso quadro Uma Chance na TV, e quem vai apresentar? Carol Malta. Muito bom. Eita, chance na TV é aqui no De Tudo Um Pouco, gente. E, ó, essa chance tem que virar algo constante aqui, viu? Porque vocês vão ver, tem uma turma aqui abençoada. Eu quero que vocês falem, gente, como chama o grupo? Trio? Eterno. Trio Eterno. Tem quantos? Olha o tumulto que faz na minha cabeça. Explica pro pessoal, para eles não acharem que eu tô falando o nome errado do grupo. É porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Brincadeira. Na verdade, nós nos unimos em torno de um projeto de resgate às músicas antigas. Que legal! E essa primeira fase a gente está fazendo um resgate às músicas do Luiz de Carvalho. Que bênção! Vamos apresentar então. Esse que vos fala é o Tiago Oliveira, saxofonista Douglas Henrique, violoncelista Gustavo Melo e Victor Melo, violão. Sejam muito bem-vindos. Há quanto tempo vocês o trio, vocês já tocam juntos? O trio já tem um tempinho, né? Vocês são parentes? Eu sou irmão do Gustavo. É, pelo sobrenome aqui eu imaginei. E o trio já tem o quê? Tem algum... Essa formação deve ter... 3 anos. Que legal. E você, amigo, conheceu depois nessa caminhada? Como é que foi? Não, a gente é da mesma igreja, né? Sim. Eles já tinham esse projeto, eu unia eles em torno desse projeto agora. Que bênção, que bênção. E é bom que vai alcançando, independente da idade, vai alcançando ali diversas faixas etárias também. E resgatando, né, gente? É coisa boa. Música vertical, é tudo de bom, né? Coisa boa. Como que vocês definiriam o estilo musical? A gente tem uma abordagem mais erudita, mas a gente faz releitura de obra mais popular. Peraí, presta só o microfone. A gente tem uma abordagem mais erudita, né? Até por questão de formação. Tanto é que a gente foi se conhecer, eu, Gustavo e Douglas, porque a gente estudou na mesma escola de música. Só que a gente, na igreja, a gente faz uma releitura de obra popular, né? E o Thiago vem só para acrescentar. Que bem. Com a gente. Então a gente sempre faz isso, tanto é que a formação mesmo, é pouco usual, né? Você não vê um grupo de saxofone, violoncelo e violão. É verdade. E a gente tá com essa... A gente relê mesmo. Todo tipo de música a gente... Que bênção. A gente interpreta. Ressignificando muita coisa. Vou pedir para vocês ministrarem. Qual vai ser? Em fervente oração. Amém. fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
trilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É isso aí, meu povo, estamos de volta aqui com o nosso Super de Tudo Um Pouco, abençoando você. E agora nós vamos falar de um assunto muitíssimo interessante. Psicopata é um indivíduo considerado clinicamente perverso, que tem ali a sua personalidade psicopática com distúrbios mentais graves. Alguns levantamentos afirmam que até 1 em cada 25 brasileiros pode ter esse problema. Então, sobre essa doença é que nós vamos conversar com o médico psiquiatra, Dr. Marcelo de Mello Machado, que está aqui com a gente, super gente boa. Doutor Marcelo, tudo bom? Prazer estar aqui de volta. Prazer todo nosso. Quando o senhor vem aqui é sempre grande conhecimento, ótimas aulas. A gente procura fazer o melhor que pode. Tá certo. Doutor Marcelo, vamos falar aí sobre a psicopatia. Não é nada novo. Não. Mas ainda é uma doença, e não é uma doença tão somente física, né? É uma doença do caráter, não é isso? Isso. Porque eu posso fazer um diagrama para você entender melhor? Então vamos ali ao nosso espaço verde aqui, pedir aqui, pode ficar aqui do meu lado aqui, desse lado aqui, pode me dar aqui, aí ó, passar aqui. Porque aí aqui vai ser ilustrado, o doutor Marcelo vai nos passar dessa forma didática, muito bacana. Então, porque aqui vai ficar melhor para vocês, telespectador, para compreender o problema do psicopata, porque a gente tem que compreender a funcionalidade do psicopata. Isso, então vamos lá. Nós seres humanos, todos nós seres humanos, temos 3 partes dentro da nossa personalidade. Uma parte chamada criança, uma parte chamada adulto e outra parte chamada pai. Pai, adulto e criança. Eu estou usando o esquema de análise transacional dos estados do ego, porque fica mais prático, fica mais compreensível. Dinamicamente você vai compreender o que acontece. Vamos entender o que é essa parte aqui da personalidade. Criança. Essa criança chama-se arqueopsique. Porque todos nós fomos crianças e
essa criança existe dentro de nós gravada mentalmente. Ela está gravada mentalmente. Então, todas as nossas experiências, por exemplo, nós tivemos uma infância muito dolorida, com muita tristeza, com muito abandono, Muitos ou com muita traumas. pancadaria, a criança fica assustada pelo resto da vida. Aí se pode melhorar, você pode agregar novas experiências boas, viu, Serginho? E essa pode mudar, porque você vai gravando coisas novas. Aqui, no adulto, já não é uma gravação, aqui já funciona como um computador. É uma elaboração do raciocínio, que começa com 2 anos de idade, que chama-se neopsique. Você começa a raciocinar, basicamente, quando você começa a ter o controle esfincteriano. Você vai fazer cocô no troninho. É a fase anal, é a fase Exatamente. do limite, do Isso, controle. que você vai começar a raciocinar. Aí você começa a perceber que você tem que compartilhar esse mundo com todas as pessoas. E você tem que ter limites, e você tem que começar a raciocinar como é que vai fazer as coisas. Agora, essa parte aqui do pai é onde tem um sistema de valores. Funciona como uma criança, também gravada, chamada estereopsique. Por que é estereopsique? Porque vem de fora. Essa vem totalmente de fora, assim. é construída, vem de fora. Você não tem. Ninguém nasce com essa parte. Né? Se você pegar o nascimento de uma criança, você só tem essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Criança da criança. Não tem nenhum adulto da criança, que aqui é já uma análise mais profunda, tá? Não tem isso, não tem isso. Vai se desenvolvendo a partir das experiências que nós vamos tendo na infância. É a formação pelo meio, né? A formação pelo meio, e mais do que pelo meio, pela necessidade da criança de sobreviver àquele meio. Aqui, o Rousseau não é, já é uma coisa ultrapassada. Dizer que o homem é produto do meio, não é. Não é. É dessa interação com o meio. A criança precisa sobreviver. Então, em determinado momento, ela desenvolve determinadas partes da personalidade que ela vai precisar usar para sobreviver São as nesse suas meio. defesas, as defesas emocionais. Isso, né? isso. E, inclusive, também a parte positiva. Não só a parte negativa, mas também com uma parte positiva. Porque a criança pode ter extremamente experiências positivas, enriquecedoras, que vai formar um ser saudável, um ser que tem, que compartilha com os outros seus sentimentos, um ser que consegue ter sucesso, que consegue ter eficácia, que consegue ter autonomia. Agora, no psicopata, tem uma coisa interessante. É que essa parte aqui, vou desenhar um psicopata. Aqui, criança. E aqui é adulto. Aqui é o C de criança, só para ficar bem ilustrado. Ele não tem isso daqui. A questão do pai. Ele não incorpora. Que é o limite. Que os valores, todos os valores. Então, ele não consegue, mesmo por uma motivação, ele não consegue ali caminhar por valores até solidários, por exemplo. Mesmo diante de uma proposta, o senhor falar, olha, eu vou te oferecer um benefício para fazer isso. Ele não faz. Ele não faz. Não faz. Olha, as características de um psicopata, é interessante que nós temos que abordar esse aspecto de uma forma mais científica, mas eu quero colocar de uma forma prática. Porque, às vezes, nossa mulher é psicopata. E nós não sabemos porque gostamos dela. Verdade. Às vezes, nosso marido é um psicopata. Às vezes, nós somos. Mas se nós somos, nós temos agora uma maneira de perceber que o psicopata raramente procura tratamento. E tem um detalhe também, doutor. Você entendeu bem o que eu falei? Entendi. Se nós somos, nós vamos simular. Até porque uma das características do psicopata é essa de sempre ter boa lábia, sempre ter ali aquele bom relacionamento, ele sabe flutuar ali no meio. Isso. Né? Mas não por esse contexto. Ele não se toca. Não se toca. Vamos colocar em termos concretos. Agora, só antes do senhor falar para a gente, algo que é comum ou de senso comum sempre confundir a questão do psicopata a violência, a alguém agressivo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Okay. Isso não, nós podemos caracterizar o psicopata o seguinte, porque ele é cínico, frio, calculista,
não se toca com valores nenhum, não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Faz qualquer coisa para obter só em função de si próprio. E o problema nunca é dele, é sempre do outro. Sempre do outro. E outra coisa, não muda. Não há possibilidade de mudança. Quando ele chega à terapia, ele chega levado pela justiça, pela polícia. Ele raramente procura... Eu já tenho 45 anos de formado. A minha idade, olha só. Então, Uau. Então, nunca vi um psicopata me procurar para se tratar. Eu tenho uma psicopatia e eu quero me tratar. E existem outras doenças nesse espectro aí que ele possa até procurar uma ajuda e chegar à psicopatia ou não? Porque ele não aceita. Pode haver casos, por exemplo, de situações psicossomáticas. Ele pode ter problemas emocionais, que os problemas emocionais estão aqui na criança, né? Uhum. Ele pode ter dificuldade, às vezes, de estar envolvido com a polícia. Você está entendendo? Por exemplo, ele montou empresas e, de repente, deu golpe do baú, no sentido de... O senhor já viveu esses casos aí no consultório? Já. Muito. Já vivi porque eu trabalhei na justiça há algum tempo. Então, recebia eles encaminhados pela justiça. Ou então, quando eles eram trazidos pela família. E aí a gente tinha que caracterizar. Então, agora, normalmente, a procura para ajuda, normalmente, é sempre em casos extremos. Em casos extremos. Já ali, a família que não aguenta mais, a justiça... Vou te explicar alguns casos, para você entender em termos práticos, né? Sim, sim. Olha, eles procuram profissões onde eles podem usar o distúrbio de caráter deles. Eles são espertos. Normalmente, eles são muito espertos, eles se colocam acima do bem e do mal. E, normalmente, profissões que eles conseguem êxito até mesmo para obter, assim, lugares mais altos para poder exercer até mesmo a influência. Exatamente. Políticos, por exemplo. Muitos políticos têm... Porque, às vezes, não vão só pela qualidade de uma formação técnica, vão pela persuasão do meio, né? Exatamente. Porque você procura uma profissão, normalmente, em decorrência da sua formação de personalidade. Porque a profissão é uma coisa que você vai trabalhar mais ou menos metade da sua vida, né? Porque um terço da vida você dorme, 8 horas. Isso. Aí você tem 16 horas acordado, 8 horas você trabalha. E às 8 horas você faz cocô, xixi, namora, come, passeia, faz desse jeito. Então, vê o jogo do Galo. Vê o jogo do Galo. E nisso o Galo ganhou ontem, né? Coisa boa, né? Aí, tá vendo? Doutor Marcelo é sempre essa figura aqui no nosso programa. Então veja que quando ele procura a profissão dele, ele já procura para como é que ele vai utilizar aquele contexto da personalidade dele. Então, por exemplo, é um fato. Sim. Uma pessoa, político, criou uma empresa para receber verbas, por exemplo, $250 mil para poder doar para crianças. Como se fosse uma ONG. Como se fosse uma ONG. E ele faz tudo direitinho, porque ele faz tudo, o crime perfeito. É difícil pegar o psicopata. Porque normalmente são bem ardilosos, hábeis, né? Hábeis. Você está entendendo? Por exemplo, aquele Ronald Biggs. Fez o assalto ao tempo pagador e nunca foi preso. Ele depois, quando ele decidiu voltar para a Inglaterra, porque ele queria morrer lá, aí então ele se entregou. Ele se entregou, né? Mas ninguém descobriu, ele fez o crime perfeito. Então ele criou essa ONG para poder receber um dinheiro do Brasil para poder cuidar das crianças, de alimentação, de merendas, etc. Ele faz tudo legal, cria a empresa, tudo direitinho, contrata um bom técnico. Os meios, tudo perfeito. Os fins. Aí muda. Exatamente. Aí você pegou onde eu quero chegar. Aí, então, ele pegava o dinheiro e enchia os bolsos de aqueles pacotes de dólar. Não, ele recebe aqui em real, mas aquelas verdinhas, né? Azulzinhas aqui. Aí chegou para mim e fez um comentário, né? Porque eu tenho um contato rápido com ele. Doutor, o senhor está com inveja, né? Eu digo, rapaz, eu tenho pena de você. E para ele, sem qualquer tipo de remorso, culpa, ressentimento. As crianças não viam nem um centavo daquele dinheiro. Não chegava, um centavo, não chegava. Nem para disfarçar
O cara não faz nem para disfarçar. Agora, quando eles são chamados por uma Polícia Federal ou são chamados pela Receita Federal, aí eles encontram os motivos todos para disfarçar. Foi o boi que eu vendi, porque foi uma empresa que eu paguei com meu dinheiro, eu já restituí o dinheiro. Aí eles fazem para escapar. Aí são subterfúgios. São subterfúgios, eles usam muito a inteligência deles. E vivem no dia a dia, às vezes, conosco. E esse estado aqui, quando o senhor fala aqui da criança, do adulto e do pai, as evidências, por exemplo, de uma psicopatia, ela aparece quando? Quando ali já começa a observar e o que precisa ser observado, principalmente ali, por exemplo, na adolescência, que é aquela fase assim, onde já é mais natural dos meninos querendo saber os limites, aquelas pequenas delinquências ali. A gente andou estudando isso, né? Para você conversar comigo, você andou estudando isso, gente, porque você está colocando a coisa muito bem. Subir o nível aqui, ó, com o professor. Você está colocando a coisa muito bem, que legal. Agora, vamos separar aqui dois fatores, né? Porque se você pegar aquela senhora que orienta a televisão da Globo, as novelas, que sempre tem um psicopata nessas novelas da Globo, eles criam a figura de psicopata, tem uma médica que, inclusive, escreveu um livro, Mentes Perigosas. Sim. Ela considera sociopata e psicopata a mesma patologia. Para mim, não é. São duas coisas. Para mim, não é. E para outros colegas também, nós não consideramos sociopata e psicopata a mesma patologia. Duas vertentes. São duas vertentes. Agora, de um transtorno ali de caráter. Vou te explicar, exatamente. Né? Mas vou te explicar como é que funciona essa diferença. E para você entender, eu vou responder a tua pergunta. Claro. Essa parte aqui, ela é solicitada para você fazer uso dela quando você precisa dizer para alguém, está errado. E você começa a dizer, isso está errado, só depois dos 10, 11, 12 anos, que é o que você colocou na adolescência, no começo da adolescência. Porque até os 10 anos, você vê as crianças, vai no colégio que você vê isso, fácil. O papai disse que está errado. A professora disse que está errado. O vovô disse que está errado. A mamãe disse que está errado. Mas ela não diz, isso está errado. Não está certo. Não é uma convicção. Quer dizer, então, ela não usa o estado do ego pai. Ela precisa usar esse estado do ego pai já no começo da adolescência, 10, 11, 12 anos, é que esse estado do ego pai é exigido da pessoa no seu convívio social, no seu convívio, até na sua sobrevivência, é exigido que ele apareça. Agora, você exigir uma coisa que a pessoa não tem, aí ela vai começar a apresentar os distúrbios de conduta. Por exemplo, tem um filme muito interessante. Vou te mostrar bem um psicopata para você entender. Você assistiu aquele filme de uma favela que tinha muitos crimes e que tinha lá um personagem chamado Zé Doidinho? Zé Pequeno? Zé Pequeno. Cidade de Deus? Cidade de Zé Deus, Pequeno, exatamente esse filme. O Zé de Deus... Não, Zé Pequeno. Zé Pequeno, na Cidade de Deus. Ele não é de Deus, assim, muito não. Aí ele estava andando... Era mal. Tem uma cena do filme que ele está andando assim com a pessoa, a pessoa está conversando com ela, ele pega uma revólver, pá! Sim. Sabe por que ele matou? Só porque ele estava enchendo o saco dele. Estava conversando muito, incomodando o ouvido dele. Mata, elimina. E continua a vida elimina e continua como se nada tivesse acontecido. Agora, meu doutor Marcelo, para responder a pergunta aqui dos nossos telespectadores. O psicopata, ele já nasce e a gente trabalha? É uma causa hereditária, já geracional? Ou é uma causa já de desenvolvimento? Olha, eu posso afirmar isso, que eu já trabalhei muito com isso. Já tentei várias técnicas possíveis para incorporar o sistema pai no psicopata. Ele não incorpora. Então não é dele? Não é dele. Eu acho que pode ser genético. Então já nasce o psicopata e o que pode ser trabalhado, talvez depois da fase adulta, começar, de repente, do ciclo familiar, da sociedade ali, escola, igreja, fé, família, gerar isso aqui de uma forma não mais... Não gera. Não gera. Não gera? Não gera. Uau! Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você puder fazer cientificamente, eu já fiz. A não ser que, se alguém descobrir, tem terapias para psicopatas. Existe terapias para psicopatas. Que aí é o controle, mas mesmo assim não dá. Mas na ausência, esse valor, ele não incorpora. Ele começa a trabalhar que desenvolver o adulto
e desenvolver a criança e descontaminar o adulto a criança do adulto. O adulto fica contaminado, porque a contaminação é esse daqui, ó. Aqui está a criança e aqui está o adulto. A criança contaminou o adulto. Essa interseção. Então, essa interseção. Você desvia e separa isso, mas ele está sempre trabalhando no adulto. Como é que você vai resolver essa situação? Como é que isso pode ser melhor para você? Só para te explicar aqui uma coisa. Se você for um psicopata, vamos caracterizar aqui. Aí você deixou uma nota de $100 lá no meu consultório. Eu não pergunto o que é aquele... Eu digo, Serginho, você deixou essa nota cair. Eu estou interessado em saber o que é que você vai fazer com aquele ato. Porque a gente está interessado em saber qual é a finalidade da pessoa. Eu deixo aquela nota ali, faz de conta, até logo, Serginho. Muito obrigado pela consulta. Aí eu estou me despedindo. Eu deixo a nota ali. Aí o senhor me chama a atenção por aquela... Não chamo nota, nada, não sou bobo. Se eu chamar a nota, eu sou bobo. Aí o senhor perdeu a nota. Não perdi a nota não, pelo contrário. Aí eu marquei bobo. Aí ele já percebe, esse terapeuta é bobo, eu posso botar ele no bolso a hora que quiser. Então, como eu não sou bobo, você está entendendo? Então eu deixo a nota ali. Aí quando ele foi embora, aí eu pego aquela nota, guardo, do mesmo jeitinho, a posição que ela estava, do mesmo jeitinho. Aí quando ele voltar na próxima sessão, aquela nota, quando ele abrir a porta, aquela nota vai estar lá no chão do jeito que ele deixou. Eu quero ver onde é que mesmo com um hiato aí de tempo, ele sabe. Ele sabe, ele é esperto. Sim. Ele está fazendo aquilo para me testar. Ele está fazendo aquilo para me testar. E o senhor, na verdade, é o senhor que está testando ele. Eu estou querendo saber onde é que ele está querendo ir. Eu estou curioso. Eu não estou testando, eu estou curioso. Ele está me testando e eu estou curioso. Os mecanismos aí são diferentes. Agora, deixa eu voltar para explicar, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem muito bem, a diferença que nós consideramos entre sociopatia e psicopatia. Então, vamos lá. Tá. Na psicopatia, eu vou colocar isso de preto, na psicopatia, essa estrutura parental não existe, né, como eu falei. Mas na sociopatia, essa estrutura parental existe. Porque ainda tem os valores, tem os valores, mas deformados. Tudo deformado. Mas existe. Mas existe. E pode ser melhor trabalhado. Pode ser melhor trabalhado. Aí pode ter... Você pode incorporar, mudar esses valores. É o que, nesse caso que o senhor citou dessa autora aí, ela unificava essas duas vertentes. E não achando que a sociopatia e psicopatia era a mesma coisa. Nós não consideramos. Não, como eu, tem muitos profissionais que não consideram. Aqui nós temos o caso de... Tem pais que batem, xingam, mandam com palavrões, batem, desconsideram as crianças. Quer dizer, tem verdadeiros comportamentos assim de violência e de desrespeito, de desconsideração com o próximo. Né? Com a criança pequena dele. Frágil, às vezes. Você está entendendo? Defesa. Então, é frágil e indefesa, ela não tem recursos. Mas esse pai, ela incorpora. Então, por isso que... Vamos pegar aqui um exemplo. Você vai entender que, bem claro. Vamos pegar um caso de pedofilia. Sim. O cara tem 20 anos, pegou um garotinho de 5 anos e trau nele. A gente pode, se ele for um psicopata, não tem esse estado, é o pai. Então, vai ter remorso, ele é natural falar de que é natural aquilo. Se for sociopata, aí pode ter certeza que alguém fez isso com ele. É aquela história do abusado se tornou um abusador. Gente, nos falta tempo aqui para poder continuar essa boa, belíssima prosa aqui com o nosso querido doutor Marcelo Melo Andrade. Machado Lopes. Gente da melhor qualidade. Eu fico satisfeito de poder bater esse papo aqui com o senhor. Você. Aí, ó, prazer estar aqui. Tem que dar esse abraço gostoso aqui. Você sabe que pode contar comigo, que a gente puder, para poder compartilhar aí para a comunidade toda aprender a ver como é que funcionamos e como é que nós precisamos nos conhecer para nos relacionarmos melhor com as pessoas e criarmos um mundo melhor, que também propaga o Canal 23, né? Verdade. É exatamente para procurar um mundo melhor, e essa também é minha função, por isso que nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Com toda certeza. É um prazer estar aqui. Que grande honra. Muito obrigado, viu? Também, uma aula sensacional. E eu vou pedir ao senhor a licença, que eu ainda vou
fazer um outro bate-papo ali sobre o cuidado com a saúde bucal. Ótimo, que bom. Então, o senhor pode ficar aí bonita. e observando aí, nós vamos junto ali. Vai lá. Gente, muito se fala aí sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos dentes. Mas a pergunta é, e os cuidados com a nossa gengiva? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a cirurgiã dentista Ludmila Absaber. Olha só que legal. Como vai, doutora? Tudo bem? Muito prazer conhecê-la. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Obrigada. O cuidado com a nossa saúde é vasto, né? A gente tem que partir de todos esses campos e, como eu falei, o cuidado com os dentes, todo mundo fala, dá a escova, tem escova para isso, para aquilo outro, clareamento, tem tudo. Mas a gengiva também, ela precisa ser bem tratada, bem olhada no dia a dia, não é, doutor? Sim, a gengiva é uma das partes da boca que precisa de mais atenção, né? Porque as doenças gengivais, a maioria delas são assintomáticas, não apresentam nem sinais nem sintomas. Então, são doenças que normalmente elas progridem sem que o paciente tenha consciência disso. E são doenças que também estão ligadas a doenças sistêmicas. Então, muitas vezes, pacientes diabéticos, com problema de coração, podem melhorar a condição sistêmica deles somente com o tratamento da gengiva, por exemplo. Olha, que interessante. E observando esse cuidado, porque às vezes é possível termos dentes aparentemente saudáveis e não necessariamente as gengivas, né? Sim, é muito comum, né? Pacientes que têm uma tendência até genética de ter as doenças gengivais, elas não têm doença cárie. É muito comum isso, porque elas têm uma tendência maior às doenças gengivais. E as bactérias são diferentes. As doenças gengivais é uma gama de bactérias bem específicas que são diferentes da bactéria que causa a doença cárie. Então, uma compete com a outra e, no caso dos pacientes com maior tendência às doenças gengivais, as bactérias da doença gengival vão prevalecer. Essa tendência a essas doenças gengivais, doutora Ludmila, elas são decorrentes de quê? É genético ou já é uma predisposição, ou é uma condição também ali do meio, uma má higiene? Como que se estabelece? É um conjunto de fatores, né? A questão genética já é comprovada, realmente as pessoas que têm doenças periodontais, gengivais, elas têm uma condição genética, e tem aqueles que não têm a condição genética e têm por fatores locais de má higiene, má posicionamento dentário, né, iatrogenias, que são tratamentos mal feitos, que ajudam a acumular placa naquele local, ausência de gengiva. Então, tem uma série de coisas que podem favorecer o paciente a ter as doenças gengivais. No contexto regular de um acompanhamento, né, com um profissional, que é recomendado de 6 em 6 meses, naturalmente, tais evidências já se observa ali naquela consulta, naquela limpeza, pelo menos semestral ali, já dá para observar isso, não dá? Então, nem sempre. Esse é o grande problema, sabe? As doenças gengivais, elas dependendo do tipo de gengiva que o paciente tem, ela se mascara muito bem. Então, por exemplo, se você tem uma gengiva fibrosa, que é aquela gengiva grossa, bem fibrosa, ela não sangra, ela não fica vermelha, ela está lá rosinha, bonitinha. Na hora que você pede um raio-x, você detecta uma perda óssea, por exemplo, que já nem é uma gengivite mais, é uma periodontite que a gente chama, que é o avanço da gengivite, né? Que é uma doença mais séria e mais complexa. É muito comum isso acontecer. Então, passa muito batido muitas vezes. Então já pulou um estágio, né, dessa gengivite, já pulou esse estágio e quando se detecta, já está nessa periodontite. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. E a periodontite é uma doença grave, ela não tem cura, ela só tem controle, ela deixa sequelas para o paciente e é a causadora de doenças também sistêmicas, ou ela potencializa as doenças sistêmicas ou vice-versa, interagem com essas doenças, como problemas de coração, diabetes, parto prematuro. Já são doenças, condições já cientificamente comprovadas. Agora, doutora,
o cuidado com a nossa gengiva, ele já deve vir desde o nascimento, né? Porque, por exemplo, na minha experiência de pai, eu já aprendi desde bebezinho já escovar a gengivinha ali dos meus filhos, né? Bota a gazinha ali e tal. Já começa por aí mesmo? É assim o sentido de cuidado da gengiva? Sim, até para a criança também se habituar. Porque hoje muitas crianças começam a ter dentição mais cedo, né? Tá tudo adiantando. Precoce, né? Então, assim, ela já se acostumar com aquele cuidado, né? De você colocar a mãozinha na boca dela e colocar alguma coisa para limpar, né? Deixar a linguinha bem limpinha. Mas esse tipo de doença, gengivite, periodontite, ela não acontece sem a presença de dentes. Então, é somente quando vem os dentes é que começa a cometer esse tipo de doença. Antes, não. Vamos mostrar aqui para o pessoal aqui de casa, com esses moldes que a senhora nos trouxe aqui, e até para aquela câmera ali, a gente mostrar ali. Aqui nós temos esse molde aqui, essa é uma gengiva... na verdade, aqui, né, que ela está mais rosinha, seria uma gengiva normal, saudável. Deixa eu só fazer, só virar assim, nesse ângulo aqui para ficar mais fácil tá bom, visualizar. sim? Isso, ótimo, perfeito. Aqui ela já apresenta um pouquinho de inchaço e vermelhidão, que é um dos sinais de inflamação gengival, que pode ter ou não ter, dependendo daquilo que a gente conversou. Aí é uma questão, por exemplo, pode acontecer, dá e passa. Não quer dizer que seja um problema de gengiva... Ou sempre é. Sempre vai ser. Sempre é. E requer os cuidados. É muito comum falar assim, minha gengiva sangra às vezes. E acha que é normal. Não é normal. Gengiva saudável nunca sangra, jamais. Olha. Porque a gengiva é igual a pele. Sua pele sangra? Não. Se você esfregar, ela não sangra. Só se cortar. Exatamente. Então, só se ela estiver inflamada, infeccionada, é que ela vai sangrar. Então, algum problema ali tem. Né? Muito raramente você machuca a gengiva. Tem gente que fala assim, quando eu vou passar o fio dental eu machuco, por isso que ela sangra. É raro, muito raro, um fio dental machucar a gengiva. É uma coisa muito eventual. Não é fator causal, então, o fio dental, não, ou pelo menos não deveria ser. Não, e nem não. ser apontado como, né? Sim, sim. Tá? Então, gengiva sangrou, é um sinal bem clássico, pode procurar um dentista que algum problema aí tem. Tá? Então, aqui no caso, quando a doença está localizada somente na gengiva, ela é considerada gengivite, que é bem famosa, todo mundo já ouviu falar. Então, ela está só na gengiva. Cuidado para a gengivite. Tem cura? Ou só o tratamento? Vai sempre ter esse cuidado? Tem cura. Gengivite, ao contrário da periodontite, ela regride. Você consegue através de limpezas, né? Remoção da placa bacteriana, profissional e caseiro. Então, é ir num profissional fazer a remoção da placa e cuidar para que ela não volte a instalar. Manutenção. Exatamente, né? Depois que ela passa da gengiva e entra para dentro na parte óssea, que é que vocês vão ver, ó. Só isso. Tá bom assim? Ótimo. Olha só, aqui esse amarelo é o osso, tá? Do paciente. Essa gengiva, ela é grudada no osso, o normal. O normal. Tá? Quando você tem a periodontite, esse osso começa a reabsorver por infecção. Porque tem bactéria aqui que está liberando toxina e esse osso começa a reabsorver. Então, esse preto aqui, ó, é simulando um tártaro, bactérias que ficam nessa raiz dentária onde era para estar um osso saudável. E essas manchinhas aqui que vêm para o osso já é um acometimento, comprometimento até dessa estrutura óssea? É porque essas bactérias, elas ficam na corrente sanguínea, então elas penetram, elas não estão localizadas somente aqui. Por isso que eu conversei com você sobre doenças sistêmicas associadas à doença periodontal. Porque essas bactérias vão para a corrente sanguínea e podem alterar várias coisas no nosso organismo. Né? E com isso aqui, esse osso descendo, essa gengiva se solta. Então ela fica solta. Então entra bactéria, entra tártaro, então o paciente mesmo não consegue mais limpar. Nem mesmo a limpeza, né? Aí é uma limpeza mais profunda, ou cirurgias, né? E aqui mostra já avançado, ó. Bem avançado, ó. Uma perda óssea bem... gerando até a perda de dentes, assim, ó. Isso. Uau!
E aí você escuta, ah, meu dente tá mole, tá bambo, né? É quando chega nesse estágio. Porque não tem osso mais segurando o dente, porque o que segura o dente, seu dente fica... É o osso. É o osso dentro e do osso. a gengiva Exatamente. ajuda ali nessa consistência ali, a proteção, né? Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.